Eu sinto sua mão em minha mão, eu sei que estou seguro no amor de meu Jesus. Mesmo quando eu viver em meus anseios e fico tão sozinho, sem aspiração de Deus, se eu me lembro que Ele disse a mim: tens mais valor que o mais precioso dos meus lírios. Ele entende que eu posso errar e nunca deixa de me amar. Nos momentos de tristeza e de dor, eu olho ao meu redor e sinto sua presença em mim. Os momentos de alegria e prazer, eu tenho a certeza de estar seguro em Deus. Se eu me lembro que Ele disse a mim: tens mais valor que o mais precioso dos meus lírios. Ele entende que eu posso errar e nunca deixa de me amar. Quando a vida estende a mão, é preciso entregar o coração. É preciso amar sem pedir. É preciso servir e sempre amar.
Quando o dia amanhece, o sol se abre e ilumina a natureza, vibrando no coração da humanidade. Quando o dia toca o coração, nos unimos aos irmãos, nos aproximamos de Jesus, um só clima de união. Quando o dia desperta nossa mente ao amor e à caridade, quando o dia irradia evolução, nos educando para a vida. Quando o dia toca o coração, nos unimos aos irmãos, nos aproximamos de Jesus, um só clima de união, um dia. Nos unimos aos irmãos, nos aproximamos de Jesus, um só clima de união. Quando o irmão nos procura em busca de apoio no irmãos, é nosso dever prosseguir na seara de amor em nome de Jesus. Outros nos chegam contando as dificuldades e dores do lar. É nosso dever prosseguir na seara de amor e também cativar é amar, é também carregar um pouquinho de amor. Alguém tem que levar, cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és, tenho que cativou.
Se imaginas nosso mestre ainda numa cruz, esqueça seu passado, pois o Cristo é sempre um. Pois o Cristo é sempre um. Cristo vivo, esperança, Cristo vivo em amor. Encontramos Cristo vivo na alegria e na dor, no amor, no amor, na criança em seu olhar. Encontramos Cristo vivo nas estrelas do ar. Se imaginas nosso mestre ainda numa cruz, esqueça seu passado, pois o Cristo é sempre bom. Pois o Cristo é sempre bom. Cristo vivo, esperança, Cristo vivo é amor. Encontramos Cristo vivo na alegria e na dor, numa flor, numa montanha, na criança em seu olhar. Encontramos Cristo vivo nas estrelas do ar. Boa noite a todos. Vamos agora, neste momento, fazer a nossa oração de abertura, rogando a Deus, nosso Pai querido, para que permita nesta noite que Jesus, que os nossos amigos, benfeitores espirituais, estejam aqui conosco. Pai querido, obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de aqui estarmos nessa casa de oração. Abençoe, Senhor, a cada um de nós que estamos aqui presencialmente. Uma bênção para os nossos irmãos que estão nos assistindo em seus lares. Que todos, Mestre Jesus, possam se conectar conosco através do pensamento. Que nesta noite, onde aqui recordamos os ensinamentos do Evangelho, possamos todos nós, através desses ensinamentos, buscarmos melhorarmos como pessoas. Ao Mestre Jesus, nosso irmão querido, o nosso muito obrigado pelo amparo, pela proteção de todos os momentos em nossas vidas. Que a sua luz, Mestre querido, caia sobre nós durante a palestra, a paz, ilumine a palestrante, suas palavras, e que permaneça conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Amém. Bom, hoje nós vamos ter a Inês, que vai conversar com a gente um pouquinho, né? Vai dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Obrigada. Boa noite. Boa noite. Bom, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho. No mês de dezembro, nós falamos só sobre Jesus, não foi? A gente falou do nascimento de Jesus, todo o mês inteiro a gente conversou sobre Jesus. Agora, anteriormente, né, lá em novembro, a gente falou um pouco sobre a introdução do Evangelho. Lembram disso também, né? Ficamos lá nos arrastando com a introdução.
durante um longo período. Nós vamos começar devagarinho a estudar o Evangelho, tá bom? Nós vamos para o primeiro capítulo. Como eu falei, nós vamos custar muito nesse nosso estudo, porque é importante que a gente... Nosso tempo é curto, mas é importante que a gente realmente entenda o que a gente está conversando. Então, no capítulo 1, tá, ele tem um título assim bem bacana: Não vim destruir a lei. Mas a gente vai falar propriamente nesse capítulo das 3 revelações. Qual é a primeira revelação? A primeira revelação é Moisés. Moisés, a abordagem dele, na vida dele aqui na terra, né? O enfoque principal dele é sobre a justiça. Depois a segunda revelação, que é a revelação de Jesus. A abordagem de Jesus foi principalmente, que a gente conversou bastante a semana passada, o amor. E a terceira revelação, que a gente vai falar mais na frente, é o Espiritismo. O que é o Espiritismo? É o cristianismo redivivo. Então a gente vai... O Espiritismo vem falar do cristianismo e trazer ele à vida para que nós possamos vivenciar ele aqui na Terra, certo? Moisés, quando a gente fala muito de Moisés, o que a gente se lembra? Leis mosaicas, não é isso? Acho que todo mundo aqui que estudou um pouquinho da Bíblia ouviu falar disso, certo? Estou enganada? Acho que vocês estão dormindo? Não, né? Então vamos lá. Quando a pessoa chega na casa espírita, aí pergunta assim: vocês estudam a Bíblia na casa espírita? Quando a pessoa pergunta isso, o que a gente se lembra? O que é a Bíblia? A Bíblia ela é composta do Antigo, né, e do Novo Testamento. Isso aqui é a minha Bíblia. Tem várias edições, várias capas, mas ela é basicamente isso: é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mas quando a pessoa chega e pergunta isso, aí o que a gente diz? O que nós estamos estudando aqui? Nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, nós falamos lá na introdução. Ele versa principalmente sobre o Novo Testamento. Mas isso não quer dizer, tá, que nós não tenhamos que conhecer a história. Quando a gente estuda o Antigo Testamento, principalmente, a gente vê as raízes do nosso conhecimento, a gente está estudando história. Então nós precisamos entender a história para a gente conseguir entender como é que a coisa evoluiu, não é? Quando a gente viu lá na introdução, a gente falou de vários personagens, né, que constavam no Evangelho, os saduceus, os publicanos, tudo isso a gente conversou aqui, né? Mas a gente tem que entender a Bíblia para a gente ver como é essa ligação do homem com Deus, principalmente isso, tá? E como tudo evolui, tudo progride, uma coisa bem interessante, que os historiadores dizem que para a Bíblia ser escrita foram 400 anos. Depois de 400 anos, o que são 400 anos? São praticamente 4 gerações. Porque nem todo mundo aqui tem 100 anos, né? Nem todo mundo vive até 100 anos, exceto aqui a Dona Francisca, né? Então, mas pensa bem, quer dizer, as pessoas morrem com 90, com 80, né? Mas 400 anos são praticamente 4 gerações. Então, 4 gerações depois que tudo isso já tinha acontecido, é que começou-se a resgatar isso aí, contando história e aí vivenciando para poder isso transformar nesse livro que a gente conhece. Então, quando a gente fala de Moisés, é importante a gente frisar que nós estamos falando dos hebreus. A gente pode até dizer que são os israelitas, né? A gente não está falando de religiões, tem religiões muito antigas, a gente não está falando da Índia, a gente não está falando do Egito, a gente está falando dos hebreus. Então, o que a gente chama de lei, né? Lei mosaica, mas no hebraico eles chamam de Torá. São conhecimentos que a gente já ouviu falar essa palavra Torá. Os gregos chamam de Pentateuco, mas o que é Pentateuco? Vou voltar lá. Quem já leu alguma coisa na Bíblia, sabe que lá são, no Antigo Testamento nós temos 5 livros, né? A Gênese, Êxodo, Levítico,
Números e Deuteronômio. Não é isso? Então, esses cinco livros formam esse Pentateuco. E como é que era antes disso? Nós temos na literatura espírita um livro chamado A Caminho da Luz, que conta desde a época da formação da Terra, fala inclusive como Jesus, né, nosso governador espiritual aqui do planeta Terra, e conta tudo isso, que é nesse livro aqui, ó, A Caminho da Luz. Então esse livro, ele vem falando até antes do que a gente está conversando aqui, tá certo? Quando a Terra começou a se formar, que tudo isso, a gente sabe que o acaso não existe, que tudo isso aí faz parte do programa, que é um programa muito maior, né? Então a gente não está falando da China, a gente não está falando da Índia, a gente não está falando dos egípcios. A nossa herança é a cultura judaica, certo? E essa herança foi trazida para nós principalmente por quem? Por Jesus. Como eu falei, nós precisamos entender a história e conversar um pouquinho sobre a história. Então nós vamos falar um pouquinho aqui sobre os patriarcas dessa nossa história. E o primeiro patriarca que nós vamos falar é Abrão. Primeiro, Abrão. Que fazia parte dos povos lá da Mesopotâmia, né? Tinham várias pessoas. Esse daí, aí já é o segundo nome dele. Antigamente ele chamava Abrão. Não tem problema não. Então, lá nesse monte de tempo atrás, né? Porque isso aí é mais de 3.000 anos antes do nascimento de Jesus. Então, Abrão, que era filho de Taré, fez uma aliança com Deus. Vocês já ouviram falar disso? Não. Já ouviu? Quem já foi na igreja? Não? Então nós vamos ouvir hoje. Então ele fez uma aliança com Deus. Deus falou para ele, colocou como condição única para que essa aliança fosse fortalecida, que ele adorasse ou que ele acreditasse num Deus único, só nele. Mas que ele, né, ele ia ter como ganho por ele fazer aquilo, né, acreditar no Deus único, que ele tinha uma missão, Abraão tinha uma missão. Ele disse a ele que ele ia ter uma descendência muito próspera. O que queria dizer isso? Que ele ia ter muitos filhos, tá? Que ele ia ter muitos herdeiros, que ele ia ter muita gente que seriam sucessores deles, né? Que ele ia ter tantos herdeiros que eles poderiam ser contados como os grãos de areia no chão, ou as estrelas no céu. Então, Deus quis dizer para ele, naquele momento, que ele teria muitos filhos. Esse aí já é o novo nome dessa mulher aí também, que é a mulher de Abrão. O nome dela, antes que eu vou falar aqui, é Sarai. Aí ele já mudou de nome. Tá, então, e ele falou, a primeira coisa, descendência próspera. A segunda coisa que ele fala para ele, que eles iam dar para ele, que Deus, né, daria para ele, para o povo dele, uma terra prometida. Vocês já ouviram falar nisso, né? Terra prometida não é possível, né? Então, e a terra prometida chamava Canaã. Chama, né? Canaã. Então, Abrão morava em Ur, certo? E aí ele, a esposa dele, que é essa Sara aí, chamava Sarai. Era moda isso. A pessoa tinha um nome e Deus mudava o nome da pessoa. Então a esposa dele chamava Sarai. E Abrão, já sabendo disso, né, que ele Deus falou para ele, ele já era velho, mas Deus falou para ele que ele ia ter um monte de filhos, tá? O primeiro filho de Abrão foi com uma serva. Isso era um costume antigo também. Quando a mulher não podia ter filhos, ou também quando podia e ele queria, não sei como é que era costume. É porque a gente separou umas figurinhas que está mais ou menos contando o que eu estou falando aqui, tá? Era costume que a pessoa tivesse um filho, um servo. E ele teve um filho com Agar. E o primeiro filho de Abrão, ainda era Abrão, com Agar, chamou-se Ismael. Não sei nem se era esse nome que a gente tinha botado lá. Então Deus, né, reforça de novo, ele se encontra com Deus de novo. Isso era uma voz que ele ouvia. Que Deus falou para ele, você vai ter uma descendência próspera, mas o seu filho, que dará essa descendência próspera,
não será Ismael. Aí pronto, aí o bicho pegou. Você vai ter um filho com a sua esposa, que é esse moço aí que ela botou, Isaac. Então, ele tem esse filho com Sarai, né? E depois disso aí, ele já muda de nome, né? Mas antes disso aí, tá? Deus fala para ele que manda um recado para ele, que ele queria que fosse feito através de um anjo, que fosse feito, que o filho dele fosse imolado. O que quer dizer isso aí? Que ele levasse o filho dele a sacrifício. Vocês já ouviram falar toda essa história, gente, ou não? Tudo novidade? Novidade? Então pronto, tá bom. Tá. Está lá na Bíblia, viu, gente? Eu não estou inventando, não. Então, que ele levasse o filho dele para ser sacrificado, tá certo? E aí, Abraão, que era totalmente crente em Deus, ele levou o filho dele lá para cima daquele monte. Como é que era o sacrifício daquela época? Era fazer uma fogueirona e queimar a pessoa. Vocês já ouviram falar que antigamente as pessoas ofereciam oferendas para Deus, né? Que eles sacrificavam animais. Mas nessa época aí a moda era sacrificar pessoas. E o Abraão levou lá o filho dele para aquele sacrifício. O filho dele, aí vocês estão vendo, eu não lembro mais a idade do filho dele na época, mas devia ser novinho, tá vendo que ele é uma pessoa nova, né? Eu acho que sim. Então, o filho dele, na época, na hora, no momento ali que ele já estava ali com a fogueira acesa, ele perguntou para o pai assim: pai, cadê o sacrifício? Né? Aí, coitado, né? Aí ele falou assim: Deus proverá. Por quê? O Abraão já sabia que ele ia sacrificar o próprio filho, mas o filho não sabia. Mas ele acreditava muito em Deus, e ele sabia que ia ter uma solução para aquela contenda ali. Então ele falou: Deus proverá. No momento que ele já ia botar o menino lá para ser queimado, aí aparece o anjo e fala assim: basta. Deus só estava testando a sua fidelidade. Aí ele não queima o filho, ó. Aí Deus conheceu realmente Abraão e viu que ele tinha muita fé nele. Agora vocês imaginem, a gente pode contar, que a gente já falou, que são 400 anos depois que contou-se essa história, mas alguma coisa aí a gente sabe que aconteceu realmente, né? Assim, dessa maneira, a gente não sabe como foi, mas ele entregou o filho dele para aquele sacrifício, porque ele acreditava piamente que ele estava atendendo a um pedido de Deus, e que aquilo era necessário para que Deus entendesse que ele estava ali totalmente vinculado com Deus, né? Abraão. Pois é, a fé de Abraão, porque ele tinha muita fé, né? Então, naquele momento que ele falou, Deus proverá, aí surge o cordeiro, que é uma coisa que é o cordeiro de Deus. E o cordeiro de Deus é ali imolado, é ali sacrificado no lugar do filho de Abraão, né? Do Isaac. Então aí pronto, aí a gente já tem Abraão, Sara e o filho Isaac. Todo mundo já mudou, quer dizer, todo mundo mudou de nome. Sarai, Sara. Abraão. E Isaac, ele se casa com Rebeca, tá? De Rebeca e Isaac nascem dois filhos, Esaú e Jacó. Esaú era o primogênito. Está todo mundo me acompanhando na história aí? Todo mundo. Vamos prestar atenção. Esaú era o primogênito. Mas o que Esaú faz? Parece uma coisa que não é assim que eles fazem. Não, tudo isso aí já é planejado pelo plano espiritual. Então, Esaú vende a Jacó a sua primogenitura. Antigamente, né? O filho primogênito, o primeiro filho, era aquele assim, que tinha mais poderes, que queria assumir tudo, né? Vocês já ouviram dizer isso aí, né? É meu primogênito, as pessoas tinham orgulho de dizer meu primeiro filho. Então, o Esaú vende a Jacó a sua primogenitura. E aí, Jacó
é o verdadeiro patriarca e ele vai da tribo de Israel. Então, pronto. Agora Jacó não chama mais Jacó. Deus muda o nome de Jacó para Israel. Por isso israelita. Por isso que eu estou querendo chegar nessa história. Então Deus muda o nome de Jacó para Israel. E Jacó, né, tem filho com 4 mulheres, que era outra moda também antiga, né? Que o homem tinha filho com um monte de mulher. Hoje em dia não pode mais isso não, viu gente? Pode, mas não deve. Aí as mulheres dele são Lia, Raquel, Zelpa e Bara. Elas têm 12 filhos. E aí, daí surgiram as 12 tribos de Israel. Todo mundo já ouviu falar disso, né, gente? 12 tribos de Israel. Filhos desse povo aí. De Isaac e Rebeca. Então, todas as famílias judaicas ortodoxas têm sua origem em uma dessas 12 tribos. Tá certo? Tem sua origem ali. Então, esses dois tiveram 12 filhos homens e uma filha mulher. Dentre esses filhos, o penúltimo filho desse povo aí foi José. Depois Benjamim. O José é uma história que muitas pessoas conhecem. Porque José era um filho muito amado pelo pai. O pai super apaixonado por ele. E os irmãos de José tinham raiva de José. Até que um dia que o pai, né, fez uma túnica bem bonita e deu para José. Aí pronto, aí que o bicho pegou, porque todo mundo ficou com raiva de José. Eles tinham inveja de José. Porque José gostava, era muito amado pelo pai e eles se sentiam preteridos. Até que um dia o pai mandou que eles fossem, que o José fosse atrás dos irmãos, que os irmãos tinham saído para pastorear em algum lugar. E os irmãos, que ali ninguém era flor que se cheire, planejaram matar José. Pois é, difícil, né? José, filho preferido de Jacó, é isso mesmo. Então os irmãos planejaram matar José. Só que tinha um dos irmãos, que era Rúben, falou assim: vamos jogar ele dentro de uma cisterna. Tá certo? E ele planejou isso aí, de jogar José dentro de uma cisterna, porque ele falou assim: vou falar com meus irmãos, jogar ele dentro de uma cisterna, depois eu vou lá e tiro ele dali e mando ele embora. Só que quando o Rubem distraiu um pouquinho, aí eles foram, o que foi? Venderam José como escravo. Olha que irmão bom. E ainda fizeram pior. Eles pegaram as roupas de José, ensanguentaram ela toda, e foram lá e disseram para o pai que uma fera tinha atacado eles. Porque pensa bem, no deserto, aqueles bichos lá no meio do mato, né? Claro que tinha bicho selvagem. Aí eles foram lá e mandaram, falaram para o pai que o José tinha morrido. Que o bicho tinha comido ele. Mas José na realidade foi vendido. E José foi para o Egito. Aí por isso aquele nome que todo mundo já conhece, José do Egito. José foi para o Egito, daí todos morrem, né? Depois que todos morrem, ainda tem uma história aqui, gente. Desculpa, tá? José, outra coisa que os irmãos tinham raiva de José, eu não esqueci essa parte. Porque José via coisas em sonhos, ele tinha premonições, e ele disse para os irmãos que eles iriam se curvar a ele. E disse também que o pai iria se curvar a eles. E aquilo deu mais raiva ainda, né? Por isso que teve todo esse plano aí paralelo. E José, depois de ser vendido, ele foi para o Egito. Lá no Egito, ele foi trabalhar numa casa de uma pessoa importante. Só que a mulher dessa pessoa se encantou por José, se apaixonou por José. E ficou querendo ficar com José. Queria por tudo. José não aceitou. Tá? E porque José não aceitou, ele foi preso. Quando José foi preso, lá no calabouço, lá na prisão onde ele estava, ele continuava a ter visões, tá certo?
E ele tinha visões, todo mundo queria que ele adivinhasse. Adivinha o que vai acontecer comigo, me fala aí o que é. Até que tinha um faraó, que era Ramsés II, se não me engano. Peraí, deixa eu botar meu óculos para saber. Ramsés II. Ele tinha um sonho, que era um sonho enigmático. Toda noite ele sonhava isso, que eram 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Esse sonho era o sonho enigmático do faraó. E aí, meu tempo já está acabando, né? Aí ele com esse sonho enigmático, e o faraó foi lá, falou assim: esse homem adivinha, eu vou pedir para ele adivinhar o que é que eu sonhei isso toda noite. Não é que o danado José falou? Falou para ele que isso ali era uma coisa que iria acontecer no Egito, certo? Que o Egito teria 7 anos de muita fartura e 7 anos de penúria. Na hora que ele falou aquilo, o faraó se viu sentido naquilo, catou José e levou José para ser como se fosse o administrador, o intendente daquele reino dele aí. Então vamos pensar. Um faraó, naquela época, ele não acreditava nem que tivesse alguém acima dele, nem Deus, né? Ele era acima de Deus. Então, o faraó era assim, se ele era acima de Deus, então pensa bem, se ele era acima de Deus, e ele estava dizendo que o José era intendente dele, então ali no Egito era o faraó e José, certo? Então José tinha o maior poder. E ali passou, realmente, durante os anos, dessas 7 vacas gordas, José, que ajudou o rei a administrar aquilo tudo, e ele foi amealhando e guardando ali as coisas, sementes, grãos, guardou tudo aquilo, porque ele já tinha essa visão, e ele sabia o que iria acontecer, e ele ajudou lá o Egito a ter todas aquelas provisões, certo? Então, quando chegou nas 7 vacas magras, nos anos de penúria, a família de José, que estava lá no outro canto, ficou sabendo dessa coisa do Egito, que o Egito estava lá bem, isso era uma coisa que corria para tudo quando era canto, e foi lá no rei, né, Ramsés II, e falaram com José, claro, para pedir ajuda. Quando ele chega lá, quem que José vê? Seus irmãos. E os seus irmãos, aqueles que mandaram, que venderam José, se curvaram para José, porque eles foram lá pedir ajuda para José. Pedir a José que José ajudasse. Falou que o pai estava velho. José logo se lembrou, falou: agora vocês me pagam, né? Só que os irmãos falaram assim, eles demonstraram para José que eles já estavam transformados. E eles falaram assim: meu pai está velho, meu pai só tem um filho com ele lá, que é Benjamim, que era o mais novo, né? José sabia disso. José não tinha tanta raiva de Benjamim, porque Benjamim nem foi nessa ocasião lá, que iam jogar ele no poço, que venderam ele, Benjamim não estava junto. E ele achou que aquilo ali tinha lógica. Aí ele mandou, ele já estava na ideia de prender, de fazer eles de escravo e tudo, mas ele voltou atrás e mandou ele trazer o pai e Benjamim. Quando chegou lá, a mesma coisa, o pai se ajoelhou, às vezes, eu não sei nem se ele já sabia que era filho dele, mas ele se ajoelhou, se curvou e agradecendo a ajuda. E aí, gente, isso é só para dizer que eles foram todos para o Egito, né? Depois, passou ano, todo mundo morre aí, né? Então, depois disso aí, o que aconteceu? O José, ele teve o direito de levar lá para o Egito todos os descendentes dele. Ele encheu o Egito de hebreu. Ele pegou aquele povo dele todinho lá, ele era amigo do faraó, e o faraó permitiu que ele fizesse isso. Levou todo mundo para lá, tá certo? E encheu muito o Egito. Por que eu estou contando tudo isso? Para dizer por que eles saíram de lá. E encheu o Egito. Aí o pessoal lá do Egito, os egípcios, começaram a ver que tinha muito hebreu. Aí eles começaram a escravizar os hebreus. Só que os hebreus não se incomodaram.
é para trabalhar? A gente trabalha, certo? Aí ele teve uma outra ideia. Ele chamou as parteiras e falou: toda criança do sexo masculino que nascer, vocês vão matar. As parteiras não aceitaram. Então era outro plano do faraó. O terceiro, né, foi que cada criança que nascesse, que fosse hebreu, que fosse atirado no rio, certo? Aí, daí que vem a história do Moisés. Agora vocês lembram que Moisés foi achado no rio, no cesto, pela princesa, tá. Mas toda essa história, aí vem a princesa que acha Moisés. Essa princesa não tinha filho, né? E ela encontra Moisés e ela vai levar Moisés. Só que ela pede para uma das suas servas que amamentasse Moisés. Quem amamenta Moisés é a mãe de Moisés, porque foi a pessoa que botou ele lá no rio para que ele fosse encontrado, né? E ele, bom, depois disso aí, tá? O Moisés, ele é educado, depois que a princesa achou ele tinha 3 meses. Então a mãe amamentou, cuidou dele. E depois disso aí, ele recebe da princesa, que é filha do faraó, uma educação totalmente egípcia. Moisés foi educado dentro lá do castelo, né, do egípcio. Mas ele sabia que ele era adotado. Moisés tinha conhecimento que ele era adotado, certo? Então ele tinha conhecimento que aquele povo ali, egípcio, não era o povo dele. E aí, daí um dia, né, Moisés vê um egípcio brigando com um hebreu. E aquilo ofende ele, batendo no hebreu. Aquilo ofende ele. E ele vai e mata esse egípcio. Ficou revoltado. Nisso que ele comete esse crime, ele é obrigado a sair daquilo ali. E ele vai defender o povo dele. Tá? Quando ele comete esse crime, ele é obrigado a sair dali e deixar aquele povo, né? E ele foge e vai viver com o povo da sua raça. Ele se casa, tem um filho, né? Até que um dia, que é outra coisa que vocês já devem ter ouvido, é a primeira vez que ele vê uma sarça ardente. O que é uma sarça ardente que pode ser? Tinha um mato lá, né? E esse mato não parava de queimar. E esse mato que não parava de queimar, Moisés estranhou aquilo e chegou lá perto do mato. Quando ele chegou perto do mato, tinha uma voz que disse para ele assim: tira as suas sandálias, porque você está entrando num solo sagrado. Era Deus falando com Moisés, tá certo? Aí Deus fala para Moisés que ele vai ter que tirar o povo dele do Egito, para proteger o povo dele, tá certo? E Moisés escuta a primeira vez, que eu acho que vou ter que parar a nossa história por aqui, porque a semana que vem a gente vai contar o restante da história, que a gente já vai contar o que ele falou, mas a gente tem, dá tempo de colocar o nosso áudio? Dá, né? A gente tem um áudio, um videozinho pequenininho, tá? Onde Chico fala sobre Moisés. A semana que vem também eu vou ler um pedacinho do livro A Caminho da Luz, onde Emmanuel fala sobre Moisés, a missão de Moisés. E a semana que vem também a gente vai falar sobre os 10 mandamentos, tá certo? Que é o que a gente conhece, que é a segunda vez da sarça ardente. Então bora lá. Ele pede para mencionarmos, diante do nosso caro escritor e entrevistador, que levantou o problema com tanta distinção e com tanto carinho, que nós não podemos esquecer um problema muito importante em nossa vida cristã, é que o livro é mesmo um instrumento de cultura extraordinário e que é, vamos dizer, um instrumento que está entre este mundo e o outro mundo. É tão importante que o primeiro livro que veio para a humanidade, vamos dizer,
É um livro do mundo espiritual, um livro de pedra que foi os 10 mandamentos. Muito obrigada. Boa noite. Que Jesus esteja conosco. Então agora nós vamos para o passo, mantendo a nossa sintonia, a nossa vibração, buscando em nossos pensamentos a figura de Jesus, os nossos amigos benfeitores espirituais estão aqui em nosso auxílio, os mentores da casa. Obrigada, Mestre Jesus, pela explanação da noite de hoje, pela oportunidade de recordarmos esses ensinamentos. Mestre querido, abençoe, Senhor, a todos nós neste momento, derramando sobre nós uma chuva de luz, e que essa luz possa transformar qualquer energia negativa que esteja nos atrapalhando, possa transformar em energias boas, em fluidos salutares, possa nos iluminar. Mestre Jesus, que essa luz, Senhor, se irradie por todas as dependências do lar dos velhinhos, os quartos, onde os outros idosos estão repousando. Que essa luz se irradie em nossos lares, envolva as nossas famílias. Amado Mestre querido, envolva, Senhor, em seu manto de amor todos os nossos irmãos e irmãs que estão passando por tratamento nesta casa, que encaminharam seus nomes para a oração, que eles sintam sua presença, o seu amor os envolvendo. Permita, Mestre Jesus, que neste momento a tua equipe da espiritualidade, juntamente com o nosso pensamento de amor, fluidifique a água que preparamos para esta ocasião, a água que está aqui no salão, as águas que são servidas no lar dos velhinhos. Fluidifique as águas dos irmãos que estão em seus lares nos acompanhando nesta oração, transformando essas águas, Mestre, em bênçãos de paz, tranquilidade, para quando delas fizermos uso, sentirmos essa tranquilidade dentro de nós. Mestre Jesus, abençoe a nossa semana e que a sua luz, o seu amor, possa continuar conosco hoje e sempre. Que assim seja. Gente, muito obrigada. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Obrigada.